E aí, pessoal, tá joia? Continuando aqui a nossa série Papo Viagem, trazendo entrevistados com experiências de viagem diferente para vocês. Hoje a minha convidada é a Má e ela tem uma história muito legal, que é uma viagem de bicicleta, mas ela vai contar para vocês aí como foi toda essa experiência diferente que ela teve. Má, muito obrigada, seja bem-vinda. Por favor, se apresente para as pessoas, fale aí sobre suas redes sociais. Obrigada a você, é um prazer estar aqui compartilhando, principalmente uma história que foi, sem dúvida, a melhor viagem da minha vida. E olha que eu já viajei um pouquinho. Eu sou a Maisa, a gente compartilha um pouquinho da nossa viagem, da nossa lua de mel de volta ao mundo. Eu e meu esposo nos casamos em março do ano passado. E que bom que vocês estão aqui para ouvir um pouquinho sobre essa viagem, porque eu tenho certeza que vai inspirar vocês. Conta pra gente como que surgiu a ideia, de onde que surgiu essa ideia inicial da viagem? Basicamente, a gente tinha um amigo do meu esposo, que estava na Patagônia fazendo uma viagem de bicicleta e um dia a gente viu a foto dele no Instagram. E por isso que eu amo as redes sociais, essa é uma das razões, elas inspiram muitas fotos, inspiram as nossas viagens. E aí, quando a gente soube que esse amigo estava na Patagônia e de bicicleta, a gente olhou um pro outro e falou: meu, vamos fazer uma viagem de bike. Aí começou meio que nessa brincadeira aí a gente sabia quando seriam nossas férias, né? A gente começou a se programar, a gente ainda trabalhava de CLT, então a gente tinha ali um pouco mais de, em torno de um ano, um pouco menos de um ano para se programar, e aí a gente começou o planejamento do absoluto zero. A bike, para você fazer essa viagem, é uma bike diferente? Não, é absolutamente igual. Claro que existe aquelas bicicletas que são mais leves e aí você vai ter mais, né? Mas não estamos falando disso. É uma bike comum, mas ela precisa ser uma bicicleta que seja o seu tamanho. Por exemplo, eu tenho 1,70 m, meu esposo tem 1,95 m. Os tamanhos de bikes pra gente vão ser diferentes. Então, e, por exemplo, se a gente deixasse para alugar nossa bicicleta lá no destino, que muita gente faz, seria fácil encontrar uma bicicleta para mim, mas e para encontrar para ele? Aí já complica. E como que você vai passar 30 e poucos dias de pedal, que essa foi a duração da nossa viagem, foram 34 dias, pedalando em algo que não foi feito para você? Você vai acabar se machucando, você vai ter lesões. Então é importante que você tenha um equipamento, não precisa ser nada caro, tanto que a nossa bicicleta não foi uma bicicleta cara, mas ela tem que ser o seu tamanho. Isso é o básico. E aí, do caso, então, vocês fizeram essa viagem, você falou já que passou na parte da Patagônia, mas mais algum percurso que você fez da América do Sul? Não, a gente fez só a Patagônia, tanto a Argentina, a gente cruzou ali a Patagônia Argentina e a Patagônia Chilena. Então, nosso objetivo era chegar no fim do mundo. Então, a gente começou em um ponto que foi em El Chaltén, que é a base ali dos escaladores, né, a meca dos escaladores na Argentina, e a gente queria caminhar para sentido Ushuaia, que é, né, conhecida ali como o fim do mundo. A gente achou que seria bacana. A gente pegou o voo até El Calafate, aí a gente subiu de ônibus até El Chaltén, e depois a gente desceu até o Ushuaia e pegou o voo no Ushuaia para voltar para o Brasil. E aí esse trecho deu em torno de 1.200 quilômetros, pouco mais de 1.200 quilômetros. Para você fazer esses voos, é fácil despachar a bicicleta? Não posso te falar que foi fácil, não, porque a gente não queria pagar bagagem extra e a gente só tinha direito a levar 23 quilos. Então, eu realmente aconselho você ter ali um valor para gastar na bagagem extra, porque senão é muito sofrido. Mas uma dica que eu tenho é: confirma bem se a companhia pela qual você vai viajar, se ela autoriza você levar uma bicicleta, né? Se ela considera isso como uma mala normal e qual é o peso que ela deixa. E vai variar de companhia para companhia, mas não foi muito fácil, não. Entendi. E aí, então, quando você foi fazendo seu planejamento da viagem, vocês mais fizeram acampamento ou vocês mais ficaram em hostel, hotel, hospedagem assim, normal? Durante a cicloviagem mesmo, porque assim, na verdade a gente dividiu essa viagem em duas partes. A gente fez o Circuito W, que é um trekking que dura 5 dias ali no Torres del Paine, que é algo que eu realmente indico para qualquer pessoa fazer, porque é alucinante. Então a gente teve a parte de cicloviagem e esses dias de trekking. Então, ao todo, a gente ficou algumas vezes, sim, nas grandes cidades, ou nas cidades, eu posso
posso dizer, a gente já procurava ficar em hostel ou alguma hospedagem. Mas a maior parte da viagem foi em lugares que não tinha absolutamente nada. Quando a gente ia de uma cidade para outra, que um trecho normalmente que você faz de carro em 3 horas, nós levávamos 3 dias para fazer. Ou seja, não tinha como contar com a possibilidade de ficar sempre em hotel. Não era algo factível. Simplesmente não era humanamente possível sair de uma cidade com hotel até chegar no próximo hotel. Então, a gente tinha, sim, que fazer acampamentos selvagens. Isso era obrigatório. Não tem como escapar disso, não. E quantos quilômetros vocês faziam mais ou menos assim por dia? Todos os dias vocês pedalavam? Praticamente todos os dias, mas essa história de quilômetro, para eu te contar isso, eu vou ter que te contar uma história. Conta, adoro histórias. Essa história foi do nosso primeiro dia. Quando a gente foi planejar a viagem, eu até, inclusive, antes de começar aqui, eu abri o nosso mapinha, o mapinha que a gente usou do Google My Maps, porque a gente planejou muito bem a rota. E isso era muito importante. Por quê? Se alguma coisa acontecesse de errado ali, não era... Você pode, sei lá, bater no vizinho e falar, moço, me ajuda. Então, a gente tinha que saber exatamente o que ia acontecer. Então, graças a muitos blogs, que eu sou muito grata a classe blogueira que ajuda tanto a gente a viajar. A gente encontrou bastante informações picadas, não foram, né? Não teve uma única fonte, por isso eu não vou citar nenhuma, mas a gente teve que fazer o planejamento de conhecer a rota. E como éramos marinheiros de primeira viagem, a gente estava inseguro. Então, o que a gente fez? A gente fez 3 cenários de rotas. Imaginando que nós iríamos fazer uma média de quilometragem relativamente baixa, mas dentro da o que a gente imaginava que seria possível, uma média e uma otimista. E com isso a gente então teve 3 cenários de prováveis lugares onde nós passaríamos a noite. Porque aí também para passar a noite, a gente queria buscar um lugar que não fosse completamente descampado. Devido ao forte vento da Patagônia, a gente queria pelo menos encontrar um bloqueio de vento, que fosse um conjunto de árvores, apesar de lá não ter muito, né? Mas que fosse um pequeno conjunto de arbustos, de árvores, ou às vezes a gente encontrava relatos de um restaurante abandonado em ruínas, uma estância, né? Uma casa de fazenda abandonada. E para o nosso primeiro dia, que a gente colocou, seria um cenário extremamente otimista. A gente tinha encontrado uma foto que era de um observatório abandonado. E aí a gente ficou com esse lugar na cabeça. Não, vamos dormir lá, vamos dormir lá. E aí, no primeiro dia de viagem, a gente saiu de El Chaltén e a gente começou a pedalar. E foi pedalando, pedalando, pedalando. Quando a gente viu, a gente tinha passado dos 100 quilômetros, Raquel. Aí, quando a gente passou, a gente falou, gente, que escalada que nada, a gente nasceu para pedalar. Cara, como assim fazer 100 quilômetros num dia? E nenhum dos nossos treinamentos a gente tinha feito isso. Quando a gente saía para pedalar de final de semana, a gente fazia 60, 50, 40, nunca fez isso. E aí a gente falou, imagina, a gente nasceu para isso. Mas pequeno detalhe, quando a gente estava pedalando, chegou um momento que eu lembro muito bem, a gente estava numa retona e a gente não precisava pedalar para sair do lugar. O vento era como se ele estivesse empurrando a gente. Ele estava completamente a nosso favor. Mas estava tão divertido, aquilo estava tão legal que a gente só foi perceber aquilo quando a gente viu um ciclista vindo na direção oposta. E dava dó dele. Parecia que ele não saía do lugar. Isso porque na Patagônia você tem que a direção do vento. É ela que vai definir se você sai do lugar ou não. E nós estávamos com o vento completamente ao nosso favor. Mas aí o que acontece? E nessa hora, então, a gente se tocou que, opa, o vento é que está fazendo a coisa. E aí chega um momento que você tem que fazer uma curva bem fechada, assim, para continuar na estrada. Quando eu fui fazer essa curva, parecia que eu tava na frente, né, toda felizona, meu esposo para trás. Quando eu fiz essa curva, eu quase caí no chão. Eu lembro assim que parecia que eu tinha levado uma porrada na cara de tão forte que o vento bateu, porque daí finalmente ele tava de frente. Menina, aí sim a gente foi ver. Mas enfim, aí nesse dia a gente chegou até o tal do observatório, onde a gente tinha pensado em passar a segunda noite, eu acho, porque a gente tinha falado de 60 quilômetros por dia. Aí a gente chegou nessa casa e lá davam 120 quilômetros. Ou seja, no nosso primeiro dia de bike, a gente pedalou 120 quilômetros. E a gente estava extremamente feliz. Mas teve outros episódios que a gente não conseguia fazer 20 quilômetros.
porque simplesmente o vento não deixava. Então não tem uma média, principalmente Patagônia, por conta do vento, não tem como eu te dizer uma média. A gente foi de 20 a 120. Mas, por exemplo, quando você estava pesquisando a respeito da viagem, você já sabia sobre isso do vento? Você já fez Sim. a programação mais ou menos pensando nos ventos a favores? A única programação que a gente fez foi escolher sair, fazer de norte para sul. Tá. Porque aí os ventos predominantes seriam a favor. Não significa que você nunca vai ter vento contra, mas os ventos predominantes estavam a favor. Por isso que a gente não fez o Ushuaia e o Chaltén. A gente preferiu fazer a rota melhor, digamos assim. Entendi. E no caso, como que é lá? Tipo, é muita subida, descida, morros, íngreme, É mais plano? planície. É mais plano. Não, o problema, assim, a gente até pegou algumas subidas bem fortes, mas é majoritariamente plano. Então, tanto que quando a gente pegou uma subida, a gente falou, cara, isso aqui não é nada comparado ao vento. Para você ter ideia, teve trechos de a gente ficar inclinado com a bike assim, ó, porque o vento estava batendo e a gente tinha que fazer força. Você não pedalava retinho assim, a gente ficava assim. E teve percursos que eu não tinha força para pedalar sozinha, aí meu esposo tinha que vir do meu lado e formar como se fosse um escudo para que eu pedalasse no vácuo dele. E aí isso que foi legal, isso formou uma sintonia legal entre a gente, porque a gente tinha que pedalar, tipo, eu tinha que assumir o papel ali de tipo, eu tô confiando em você, eu sou completamente dependente de você, porque fora do escudo dele eu não tinha força, e isso eu até treinei, tá, gente? Um pouquinho, não foi muito, mas eu não tinha forças para ir contra o vento. A viagem de bicicleta, ela é uma viagem que você não tá indo para ver pontos turísticos, você tá indo para conhecer a si mesmo, conhecer a pessoa que está com você. É uma viagem muito mais introspectiva, é uma viagem que te ensina muito sobre dependência e independência, te ensina muito a você entender a importância de você se deixar ser ajudado. Eu sou uma pessoa muito independente, assim, né? Dizer, não depende de ninguém, blá, blá, blá. Mas é muito importante você ter a humildade de você aceitar ajuda. E a viagem de bicicleta me ensinou muito isso. Para você ter ideia, quando a gente estava na fronteira, veio um casal e me deu 1 litro de leite. E assim, eu até me emociono, porque foi assim, muito lindo. Porque assim, a gente não. Eu sou apaixonada, eu adoro leite. A gente toma leite todos os dias. Só que na viagem, a gente só tomava leite em pó. Quando aquele casal me deu aquele litro de leite, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. E, 1 litro de leite. E assim, claro, eu entendo que 1 litro de leite pode fazer a diferença para muitas pessoas, mas eu sou agraciada por ter isso em casa. Mas durante a viagem foi um presente. E aí, tipo, eu fiquei muito feliz. Então, a viagem de bicicleta, ela é muito diferente. Ela é transformadora. E do percurso, você viu muitas pessoas fazendo a viagem também de bicicleta? É normal? Cara, isso é muito louco, porque assim, a gente tava se achando, né? Quando a gente saiu daqui, a gente falou, cara, a gente só conhece um amigo que fez uma viagem dessa de bicicleta. A gente, tipo, tava sabe quando você tá tão orgulhoso de você mesmo, que você começa, eu vou fazer essa viagem. E aí, então, eu brinco que a gente tava se achando. No percurso, Raquel, você não tem noção de quanta gente a gente começou a encontrar. A gente encontrou todo um submundo, assim, eu brinco que foi abriu nossos mundos de uma maneira muito, muito doida. A gente encontrou, então a gente estava se achando porque ia fazer, né, 1.200 quilômetros. A gente encontrou a galera que não somente estava fazendo América do Sul, mas estava fazendo Ushuaia, Alasca, que é uma viagem de duração de 3 anos. Assim, surreal. E não só pessoas novas. A gente encontrou um casal de alemães, inclusive, que eu queria muito ter convidado eles para o casamento, mas a gente não encontrou o contato deles. Eles deviam ter uns 65 anos. Caramba, de bicicleta? Bicicleta. E eles estavam fazendo a América do Sul. Então, assim, e mulher sozinha, homem sozinho, casal, amigos, gente, de tudo. É incrível. A gente não presta atenção, né? Mas tinha de tudo. Tem mais alguma dica, alguma experiência que você quer compartilhar com as pessoas que agora estão assistindo esse vídeo, estão empolgadas e querer fazer uma viagem de bicicleta? Eu acho que você tem que se jogar, só isso. Assim, eu entendo que seja
seja bastante trabalhoso, mas se você tem aquela vontadezinha, começa, cara. Começa, fala assim, não, daqui um ano eu vou fazer e começa vendo o que você precisa, porque foi isso que a gente fez. A gente não tinha bicicleta, a gente nunca tinha feito uma cicloviagem na vida, a gente até praticava algum esporte, mas não era tipo todos os dias da semana, nem somos super fit, não. Mas a gente tinha uma vontade, uma sementinha foi plantada na nossa cabeça. E aí, a partir disso, a gente foi lá, planejou, e aí, inclusive, também não deixe que outras pessoas te falem que você não consegue. Porque, inclusive, a gente passou por isso, como nós não tínhamos experiências, a gente foi coletar experiência. E a gente participou de alguns eventos de aventura nesse meio tempo para aprender sobre viajar de bicicleta, viajar de cicloviagem. E uma pessoa super experiente falou pra gente: vocês não devem ir, vocês não sabem o que estão fazendo. E assim, por mais que a gente não tivesse experiência fazendo, a gente foi se informar, a gente foi estudar, a gente foi conversar com outras pessoas. Então, não é que a gente saiu do nada, e eu sou a primeira a falar isso, tipo, se você não sabe fazer trilha, você não vai se embrenhar no meio do mato, porque você pode se perder e morrer lá. Então, não era que a gente estava indo sendo inconsequente, a gente só não era experiente, mas a gente estava tomando, sabe, a gente estava estudando rota, a gente estava entendendo onde a gente tinha pontos de água para não morrer de sede, morrer de frio, enfim, a gente estudou muito o negócio, passou um ano estudando o nosso roteiro. Mas não deixem que outras pessoas te digam: cara, você não vai conseguir, vocês não vão conseguir pedalar 1.200 quilômetros, porque isso aí é coisa para quem sabe, de quem é experiente. Então, a gente se arriscou sim, mas a gente estudou muito para fazer aquilo. E se tem a vontade, realmente começa a batalhar em termos de buscar informação, planejamento, muito planejamento, que é possível. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma noção de preço, quanto que você gastou na viagem? Porque eu sei que muita gente sempre tem esse tipo de curiosidade, né? Sim, a gente gastou ao todo, com passagem e tudo, em torno de 3,5. Por R$ pessoa. 3.500 por pessoa, por 38 dias de viagem, mas nós tivemos alguns luxos. Eu explico esses 2 luxos que a gente teve. A gente pagou R$ 700 para ficar uma noite numa cabana, e também o circuito W ali, a gente foi numa época que estava bem em transição de regras do parque. E aí a gente não fez as reservas com antecedência e acabou que só sobrou, a gente só conseguiria fazer o último dia do circuito ficando num local em que a gente tivesse que pagar pelo lugar para acampar, mais as comidas, né? Café da manhã, o lanchinho e o jantar. E aí isso pesou bastante, e só aí eram uns R$ 400 por pessoa. Então, sem isso, então, a gente gastaria o quê? Uns 2,5. Não, mas foi muito barato, porque, ó, vamos supor, 3.500 para 38 dias é tipo R$ 100 por dia. R$ 100 vai dar vezes 4, vamos supor que era o dólar, US$ 25 por dia. É pouco. É barato. Porque eu gosto de falar isso porque tem muita gente que tem, né, o pensamento que viajar é caro e tal, e aí a gente consegue ver que não é bem assim, né? Não, total. E assim, a gente investiu um pouco antes, eu digo, em equipamento, né? A gente teve que comprar bicicleta, por isso que a gente começou com bastante tempo de antecedência, comprar bicicleta, o alforge, essas coisas. Mas dá para fazer, você consegue fazer esse tipo de viagem gastando muito. Por exemplo, esse casal que a gente encontrou que estava fazendo a Patagônia, Ushuaia, Alasca, eles tinham tudo do high-tech top, assim, sabe? Tipo, tudo que você pudesse imaginar eles tinham, mas a vida deles era isso. Os 3 anos eles passariam fazendo isso. A gente estava ali mais pro pé rapado, mas ainda assim tinha algum equipamento. E na época eu acompanhava um casal, hoje eles estão viajando de Kombi também, mas eu acompanhava um casal que é turismo pé de chinelo. Eles começaram viajando de bike e eles construíram o próprio alforge com projeto de DIY ali. E assim, meu, dá para você viajar com qualquer orçamento. A gente, inclusive, encontrou uma das meninas que o orçamento dela era de $1 por dia. Aí já é até um pouco difícil, né? Olha, mas não gostaria. Eu acho muito perrengue para conseguir fazer isso. Mas eu acho que se você sonha em fazer isso, meu, vai lá, sabe? É possível. Né? Uma das histórias que eu gosto mais de contar, que foi a que mais marcou a gente, quando você tá indo ali
fazendo esse caminho, só existe uma estrada principal. Então, você com certeza vai passar nos mesmos lugares e você vai encontrando as pessoas. Uma dessas ciclistas que a gente encontrou, a gente vai compartilhando as dicas, né, do caminho. E eles contaram pra gente chegar em uma determinada casa que a gente teria uma surpresa. Aí a gente chegou num lugar, numa estância, e a gente bateu lá na porta dele, mas tipo, pensa numa fazenda enorme. A gente entrou assim e seguiu, chegou em algum lugar onde encontrasse alguém. E aí eu perguntei para a pessoa se a gente podia acampar ao lado de uma das construções que tinha da fazenda, só para ter esse um lado de bloqueio do vento, né? Então a gente via onde o vento estava predominante e colocava barraca para proteger um pouco. Aí ele falou assim: não. Ninguém acampa aqui na minha fazenda. Aí eu falei, então tá bom, desculpa. Daí ele, não, mas vem comigo. Aí ele entrou na caminhonete dele e continuou. A gente seguiu ele. Quando ele chegou lá, ele falou, vocês podem dormir aqui. Aí ele abriu uma casinha que tinha 2 cômodos, era um com uma fogueirinha, assim, esqueci o nome. Chaleira? Não, chaleira não. Uma lareirinha, e o outro que era um quarto com 2 beliches. Aí vocês podem ficar hospedados aqui, eu vou olhar com o meu cozinheiro se tem jantar para vocês hoje à noite, se ele pode fazer o jantar para vocês. Aí a gente, nossa, assim, tipo, e a gente de frente pro mar, assim, num lugar lindo, 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 banho quente, teve banho quente naquela noite que eu não acreditei. Foi uma delícia. E aí no dia seguinte, e aí a gente foi lá jantar com o cozinheiro todo desconfiado, assim, mas tratou a gente muito bem. Aí a gente, no meio da conversa, ele deu o jantar que ele tinha feito para os outros funcionários da fazenda. Aí, dali a pouco, ele viu que a gente estava morrendo de fome, né? Obviamente, a gente era faminto. Você pedala o dia inteiro naquele vento, você tá faminto todo dia. Aí, ele foi lá e começou a fazer carne diferente pra gente. Ele foi lá no freezer, pegou carne, foi fazer mais carne pra gente. Aí, no dia seguinte, o dono da fazenda veio falar com a gente e falou assim, olha... na mesma noite, ele falou, se vocês ainda estiverem por aqui, amanhã fiquem para almoçar com a gente. Amanhã é o dia final da nossa colheita, assim, da nossa safra. Eles tinham ovelha e gado. É o dia final da nossa safra, nós vamos fazer uma missa de celebração e um almoço. A gente se olhou assim. Claro, já que você insiste. Imagina, no dia seguinte a gente chegar no Ushuaia, tô com pressa nenhuma. No dia seguinte, quando deu meio-dia, o menininho foi lá, bateu na nossa porta, chamou a gente. Quando a gente chegou lá, aquela celebração linda, foi feita uma missa católica, assim, para agradecer o fim da colheita. Eles eram uma família muito farta. Essa família dona dessas fazendas, eles têm muita grana pelo jeito, tipo, os filhos estudaram fora, os filhos e as filhas, e aí o pessoal, tipo, fazendo aquele churrasco de fogo de chão argentino, assim, sabe, super característico, e a gente fez parte da celebração, a gente foi todo mundo queria conversar com a gente estava ali no centro das atenções, e aí foi um dia espetacular, assim, que a gente não consegue esquecer, e que foi tudo graças a gente ir lá e pedir um favor, e aí eles oferecerem muito mais do que a gente pediu. E aí é engraçado falar desse lugar, porque ele, o pai daí, no caso, o sogro desse senhor que nos recebeu, ele recebe ciclistas nesse lugar há 40 anos. Caramba! Coisa mais linda, legal, não é? Aí recebe lá uma casinha para os ciclistas. Então, aí os próprios ciclistas vão falando entre si sobre lá. Interessante. Exatamente. Assim, nem todos fazem parte dessa celebração, né? A gente deu muita sorte. Sim. Mas para todo mundo que chega lá, e se já tiver alguém, digamos que você chegue e já tem um ciclista, vocês dividem o espaço. Ai, gente. Cara, essa daí é a melhor parte da viagem. Não tem como, né? É a galera que você faz amizade, o pessoal que você encontra, o pessoal que você conversa. Não, com certeza. Não. Ai, gente, adorei. Como sempre, eu faço o quê? Eu faço o vídeo e fico pensando em viajar do jeito que você falou. Agora está eu querendo viajar de bicicleta. E olha, tinha bastante mulheres sozinha fazendo, viu? O que elas faziam era, tem alguns trechos que aí não é tão seguro, assim, não que seja perigoso, mas que não é tão seguro.
não é tão indicado você fazer sozinha. Aí o que você faz? Você encontra parceiros na própria viagem. Encontrei um rapaz e uma menina viajando juntos, mas que eles estavam viajando um período juntos só para fazer uma companhia para o outro, porque os dois estavam sozinhos. Uhum. Então, ó, meninas e meninos, não usem isso como desculpa. Não, eu tava pensando, na hora que você estava falando, por exemplo, um lugar que eu faria uma viagem de bicicleta, assim, é na Europa, porque na Europa tem muito lugar plano, muito planície, não vou ter que subir morro, descer morro, então a parte do vento também já é menos despreocupante, tem bastante cidade, então dá para ir catando as cidades, não precisa ficar altas distâncias, né, pedalando. Então deve ser uma experiência interessante, uma viagem de caminhando não, fazer uma viagem de bicicleta na Europa. A gente brinca que a gente quer, quando a gente ficar velhinho, daí em vez de ser igual os alemães que vão fazer Patagônia, a gente quer fazer cicloviagem na Europa, porque lá e ainda são ciclovias, né? Imagina você pedalar todos os dias, aí você para almoçar e você come um delicioso almoço francês. Aí você come não sei o que, ou vai comer alguma coisa italiana, né? E aí você pensa que você pode comer porque você tá ali gastando energia, você nem sente culpa. Uhum. E aí você não precisa levar sua barraca, você fica numa maravilhosa hospedagem ali numa cidadezinha, porque lá as cidadezinhas são mais próximas umas das outras. Uhum. Então, gente, eu acho isso maravilhoso. Essa ideia da Europa, eu sou apaixonada também. Então, de repente, não precisa ser Patagônia, gente. A gente realmente foi. A gente exagerou um pouquinho, digamos assim, na aventura. Mas não precisa ser tão hardcore assim, não. Agora eu preciso achar uma pessoa para fazer uma entrevista sobre viagem de veleiro, porque aí vai ser Raquel querendo viajar de veleiro. Nossa! Eu Deve ser conheço um legal, casal né? que eles estão morando na viagem, morando no veleiro. Ah, olha, vou entrar em contato com eles para fazer uma Te entrevista. passo, é o Ipa Dive. Ah, que maravilhoso. Mas, Uhum. Má, adorei, muito obrigada pelas dicas. Fala aí pro pessoal suas redes sociais, onde que eles encontram, para pegar as suas Sim. dicas da volta ao mundo, de motorhome, da viagem de bicicleta. Lá no nosso canal aqui no YouTube, a gente está postando como foi a construção da nossa casinha, né? Porque a gente converteu uma minivan, não era nem uma van, gente, uma minivan em casa em 10 dias. A gente está compartilhando um pouquinho desse conteúdo lá para quem ficar com vontade. E no Instagram também, se a gente está lá, tem o blog, tem também mauebr.com. A gente compartilha um pouquinho das nossas aventuras aí dessa viagem. Ai, gente, maravilhoso. Com certeza vocês devem ir, né, até as redes deles para se inspirar, viajar. Que nem você falou aí, você se inspirou numa foto de um amigo seu, né? Com certeza você também, com as suas fotos, com as suas experiências, você inspira outras pessoas. Isso que é o mais legal. Espero que sim. Eu vejo vocês lá, então. Então, gente, obrigada pela participação, você que assistiu esse vídeo até aqui. Assiste os outros vídeos aqui do Papo Viagem, porque tem muita dica, muito papo, muita experiência legal sobre viajar. Se inscreve no canal se você não é inscrito e siga nas redes sociais. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo!